Bom dia, amada igreja. Muito bem. Hoje estamos retomando aqui a nossa breve série de mensagens sobre a Palavra de Deus. E na semana passada eu relembrava alguns aspectos, que a Palavra de Deus vai ter que ser a moda antiga. Vou incorporar os Spurgeon agora aqui, mandar no gogó. Faltou luz bem nessa hora crucial. Não tem nada não, Deus proverá. Se vocês me ajudarem com silêncio, Deus proverá. Então eu dizia na semana passada o seguinte, que nós somos uma igreja evangélica. Daqui a pouco ele pega, daqui a pouco funciona. Mas veja, nós somos uma igreja evangélica. E como uma igreja evangélica, nós pregamos o esperançosamente, sim, o Evangelho. Mas tem muita igreja que se diz evangélica por aí, que está pregando outras coisas que não o Evangelho. Obrigado, meu irmão. Nós temos que nos ater à palavra. Eu dizia na semana passada, nós precisamos voltar urgentemente a sermos o povo do livro. Porque como é que o crente ele era conhecido antigamente? Lá vai o Bíblia. Acabou isso. Você não vê mais ninguém falar, ninguém zoar. E a Bíblia? Não tem. E o que é pior, eu tenho visto, principalmente nesse conjunto, nesse contexto da internet, que muitas vezes a gente tem que pregar a Bíblia para os próprios evangélicos, que não entendem bulhufos, não se importam em conhecer a palavra de Deus. E por isso, na semana passada eu abri falando sobre os títulos da palavra de Deus e cada título que ele significava. A partir do quê? A partir do Salmo 119, porque a Bíblia ela tem muitos outros títulos que não estão no Salmo 119. Mas a gente depois vai chegar a isso, como nesses outros títulos também. O Salmo 119 ele é uma ode, ele é um canto, ele é uma apoteose de louvor e elogio à palavra de Deus. E é interessante porque é algo que vem do coração de alguém que ama Deus e a sua palavra. Como amar a Deus sem conhecer e sem beber da sua palavra? É impossível. É impossível. Mas eu dizia algo numa quarta-feira aqui para os irmãos, que vocês vão identificar esse fenômeno. Nós às vezes amamos ou sentimos uma certa comoção por coisas que a gente nem conhece. Por exemplo, quem aqui gosta de Jornada nas Estrelas, Star Trek? Quem assistia, curtia, gostava? Levantei a mão até errado, tem que levantar assim, né? Então, vida longa e prosperidade, é isso aí. Vocês sabiam, inclusive, que o ator que fazia isso aqui, o Leonard Nimoy, o cara que fazia o Spock, isso aqui na verdade é uma letra hebraica, é o Shin, né? É um símbolo que ele era judeu, e lá dentro do judaísmo eles fazem esse símbolo, por algum motivo lá que ele contou, eu li uma certa vez. Ou seja, até isso aqui, o vida longa e prosperidade do Spock, veio da Bíblia, até isso veio da cultura hebraica, veio da Bíblia. Olha que coisa. Então eu gostava de Jornada das Estrelas, curti muito, vejo Star Trek até hoje, inclusive as séries novas, mas eu fiquei sentido quando morreu o Leonard Nimoy, o Spock, há uns anos atrás. Acho que ele morreu em 2015, 2016. Eu, poxa, cara, eu gostava desse cara, mas aí eu me toco. Eu estou aqui chateado porque morreu um cara que eu nunca vi, mais gordo, mais magro de perto, não conheço, nunca falei nada com ele. E tanta gente que de verdade passou pela minha vida e morreu, eu ouvi falar e pensei assim, ele morreu, caramba, que coisa, hein? A gente fica chocado assim que a pessoa morreu, mas não é a mesma coisa. Eu dizia para os irmãos, mas isso não é só comigo não. Porque deixa morrer o Silvio Santos, você vai ver.
comoção nas ruas, fila, se tiver velório aberto, fila, a pessoa vai lá chorar. Minha avó assistia Silvio Santos, minha bisavó, aprendi com a minha avó a gostar dele, não sei o que. As pessoas vão chorar ali como se fosse um membro da família, vão pegar 3, 4 horas de fila para ver caixão. Como aconteceu, vocês lembram do enterro do Ayrton Senna? Foi uma loucura, 1 milhão de pessoas na rua. Por alguém que servia para nos divertir, para nos encantar com a sua destreza no volante no Fórmula 1, ou no caso do Silvio Santos, alguém que nos divertia enquanto nos humilhava, jogando dinheiro para o outro. Quem quer dinheiro? E a gente ri, e a gente fica assim, poxa, eu gostava desse cara é legal, maior comunicador de todos os tempos. Mas na verdade você não conhece o Silvio Santos, o cenoura Bravanel. Como você não conheceu o Ayrton Senna da Silva, você conheceu o personagem. Para conhecer alguém, você tem que andar, conhecer alguém, sim ou não? Sim. A Bíblia é o caminho para andarmos com Deus e conhecermos a Deus. E é por isso que ela é tão importante. Então eu vou dar sequência aqui no próprio Salmo 119, dos versículos 9 a 16. Por favor, Tamara. Estou usando a normal, tá? ACF. Salmo 119, versículo 9. A gente diz que ama a Deus, a gente tem que conhecer a Deus. E como é que se conhece a Deus? Pela revelação dele, que é a sua palavra. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os meus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Deus eterno, que a tua palavra frutifique nos nossos corações hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Como eu disse, o Salmo 119, ele não tem um autor definido, ninguém identifica o autor desse salmo, embora ele tenha algumas características que façam parecer que pode ter sido Davi. Mas é de fato escrito por alguém que ama a palavra de Deus, que conhece o Deus da palavra e que me parece também ser alguém experiente, entrado em anos. Não parece ser um neófito, alguém que chegou agora. Não, ele já conhece, ele já esmiuça essa palavra há muito tempo. Tanto que ele se dá o direito de apontar agora o caminho para o jovem. Ele diz: como purificará o jovem o seu caminho, mas no versículo 10 ele já diz: de todo o meu coração te busquei, e por aí vai falando da experiência. O que me remete a uma seguinte coisa: existem algumas formas na vida de aprender é coisa muito boa. Nós nascemos e estamos aprendendo até o dia em que vamos perecer, que vamos fechar os nossos olhos. Mas existem maneiras fáceis e maneiras difíceis de aprender. Você pode aprender fazendo burrada, cometendo erros e quebrando a cara. Se eu fosse perguntar para os irmãos quem aqui já aprendeu fazendo bobagem, todo mundo ia levantar a mão. Todo mundo já fez as suas, já deu as suas cabeçadas, já aprendeu com seus erros. Ou você pode aprender a partir da experiência e dos erros dos outros. O que é mais caro? O que é mais barato?
Sem dúvida é mais barato você aprender com os erros dos outros e você não precisa ter o prejuízo de cometer os mesmos erros e se machucar, certo? É disso que o salmista está falando aqui. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Na palavra de Deus nós temos instrução para tudo. Nós temos instrução para filhos, obedeçam aos seus pais. Nós temos instruções para maridos, seja fiel à tua esposa, da mesma forma a esposa, seja fiel ao teu marido. E ela dá até o porquê. Por quê? Porque Deus fez homem e mulher, macho e fêmea os criou, e deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. É por isso. Não é difícil compreender a Bíblia, mas as paixões, as ebulições que fervem no sangue do ser humano, principalmente nessa época aqui, que é a época da juventude, elas começam a indicar e colocar o jovem no caminho do erro. No caminho de dizer, não, olha só, é melhor você ter muitas namoradas, garotos, hein? Namora uma e outra, não, mas assim, uma depois da outra, não, uma com a outra, deixa de ser bobo, 2, 3, 4. Fala nisso, por que não experimentar aquele seu amigo tão bonitão? Mas peraí, rapaz, eu sou homem, ele também está aí, quem sabe? É isso que a mídia está jogando. A mídia está jogando isso. Você pode ser, você pode fazer o que você quiser, que te dê prazer, é gostoso, é bom. O que a mídia não vai te apresentar, porque ela quer te vender, são as consequências disso na tua alma, no teu coração, nas tuas finanças, na tua mentalidade. Mas a Bíblia coloca, olha, o caminho reto é esse aqui. O que é o jovem? Spurgeon faz uma colocação interessante. Como é que o jovem pode se tornar e permanecer santo? Olha a colocação que Spurgeon faz. Ele não passa de um jovem. Como assim não passa de um jovem? O jovem ele é forte, ele é vigoroso, pois é, mas olha o que falta a ele. Ele não passa de um jovem repleto de paixões ardentes. Isso ele tem mesmo, o jovem tem. E repleto, embora ele seja cheio de paixões ardentes, ele é pobre em conhecimento e experiência. Ontem à noite eu estava lá na casa da minha mãe, estava passando lá um canal daqueles de documentário. Não, acho que não foi até no YouTube, sei lá, alguma coisa assim que eu vi ontem. Eu vi um pescador jogando aquelas caixas, os covos, que eles jogam para pegar caranguejo. E tinha uma câmera no covo, e o covo vai lá no fundo, pum! E dentro do covo tem uma gaiolinha onde fica presa a isca, ou seja, o caranguejo nem vai comer a isca, porque ela está dentro de um outro negócio que ele não vai pegar, para a isca não sair dali. Aí vem o caranguejo todo, opa, uma refeição, vou me dar bem. E ele entra, e depois entra outro, e você vê a cena, o covo enchendo de caranguejos, os caranguejos brigando pela isca. Na verdade, nenhum deles ia nem sequer aproveitar aquela refeição, porque estava presa num negócio com os quadradinhos pequenininhos, só para dar cheiro mesmo e atrair. E todos eles sairiam dali para panela. Satanás é artista, Satanás é experiente em fazer isso com o jovem. Não, bobo, olha aqui, assiste esse clipe aqui da Anitta. Olha, vai atrás desse grupo aqui, desse pensamento, dessa filosofia, dessa ideologia. Isso aqui que está bombando no momento. E vai todo mundo atrás. Para fazer como fizeram os caranguejos. Entram na armadilha, ainda ficam brigando. Não, eu que sou, eu que vou. E pá, quando vai ver, a armadilha se fecha
E aí, meu irmão, quantos se perdem? Quantos se perdem? AIDS, doenças venéreas, mortos porque usam drogas, vão parar nas ruas, ou pior, resolvem entrar para o próprio tráfico de drogas e são mortos, quando não pelos próprios amiguinhos dele do tráfico, pela polícia. Valeu a pena? Foi uma vida bem vivida, bem aproveitada? Não era o plano de Deus. O plano de Deus é que esse jovem crescesse, tivesse uma vida boa, abençoada, tivesse uma família, uma esposa, filhos. Mas infelizmente ele se permitiu ser roubado dessa realidade que seria tão boa para ele. Por quê? Porque ele tem paixões ardentes, tem força física, mas é pobre em conhecimento e experiência. A palavra de Deus nos dá isso. Provérbios, se você pegar em Provérbios no capítulo 1, ele vai dizer para que ele está escrevendo. O homem mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão. O rei Salomão diz: Provérbios do rei Salomão, para dar sabedoria aos simples, aos faltos de mente, né? E conhecimento e bom siso aos jovens. Eu li muito Provérbios quando era jovem. Dei muita cabeçada também. Mas graças a Provérbios, com certeza eu deixei de dar tantas outras. O jovem precisa da palavra de Deus. E todos nós, na verdade, precisamos muito dela. A palavra de Deus, se ela entra no coração do jovem, ela explode. Porque o que a palavra diz? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Os jovens são o futuro da nação, são o futuro da sociedade, os suportes futuros da sociedade. E o temor do Senhor, ele precisa estar lá dentro do coração do jovem. Quanto antes, melhor. A força, as aspirações, as expectativas da juventude. O jovem, você pode observar que ele sempre tem umas aspirações altas. Não, eu vou conquistar, eu vou passar nesse concurso, nessa faculdade, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele sonha coisas quando você diz: caramba, vai sair daqui de casa agora o Bill Gates, vai sair um bilionário, porque o jovem acredita naquilo. Imagina o jovem com a palavra de Deus, ele vai ganhar o mundo. Vocês creem nisso, meus irmãos? A força, as aspirações, as expectativas imaculadas da juventude são necessidades do mundo. Por que não essas necessidades serem colocadas na mão de Deus? A questão não é que o coração esteja necessariamente em estado de corrupção. Veja bem, o jovem, ele está com o sangue ali fervendo de paixões. Mas se ele tiver, é o que a palavra está dizendo, se ele tiver orientação na palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus na sua vida, ele vai trilhar o caminho, ele tem a capacidade de vencer as próprias paixões. E tem que ser uma força bruta, um braço forte para segurar a paixão do jovem. Como é que o jovem vai então andar o caminho reto? Observando segundo a palavra de Deus. A Bíblia deve ser um mapa da vida do jovem, na vida de qualquer pessoa, mas o jovem especificamente, ele está colocando que ele precisa ter esse mapa nas mãos. Agora, o problema não só para o jovem, mas para o adulto, para o idoso, para qualquer pessoa que tenha uma Bíblia na mão, mas não tenha uma Bíblia no coração, é a mesma coisa que você entra no Uber e diz assim: olha, eu vou sair daqui, fiz uma corrida aqui com o Uber, marquei a corrida, deu tantos reais. Para sair aonde? Sei lá, para sair lá no shopping em Jacarepaguá. E você não sabe chegar lá. Mas você botou no aplicativo, o aplicativo fez a rota e mandou para o motorista. Beleza. Você está confiando que você vai entrar no carro aqui e vai sair no shopping lá em Jacarepaguá, sim ou não? Amém. Por quê?
Por que você está confiando? Porque o aplicativo tem um mapa, tem um GPS. Aí você entra no carro e está lá o motorista. Aí você está observando, ué, está pegando a Avenida do Contorno? Estou. Mas você está indo para onde? Não, estou indo aqui para o seu destino. Não, mas o meu destino é lá no Rio de Janeiro, é lá em Jacarepaguá. Ah, eu sei. Cadê o GPS do senhor? Não precisa de GPS não, você chegar. Você vai confiar nesse cara? Tem muita gente por aí, muito crente por aí, que tem o mapa na mão. Mas pode deixar que eu sei, daqui para lá eu vou sem precisar de mapa. A Bíblia é um mapa para a vida. Se o jovem não observar a sua vida conforme a palavra, e isso serve para nós também, a gente vai se desviar do caminho, meus irmãos. É preciso olhar. Pode se desviar se não observar o mapa. Uma colocação que quem fez foi Spurgeon também. Ele coloca o seguinte: o caminho estreito nunca foi alcançado por acaso. Nunca. E nenhum homem desatento jamais poderia ter uma vida santa. Ou seja, é o tempo todo ali, cara crachá, cara crachá, cara crachá, vida Bíblia, vida Bíblia, vida Bíblia. Se você estiver desatento, você se desvia. O caminho estreito ele só pode ser trilhado conforme a palavra de Deus, com atenção. Com atenção. Nós podemos pecar sem pensar, é fácil, pecar está na carne. Podemos pecar sem pensar. Precisamos apenas negligenciar a grande salvação e arruinar nossa alma. Ou seja, cair no pecado é a coisa mais fácil. É sempre fácil. Agora, para obedecer ao Senhor, para caminhar com integridade, para andar no caminho reto, aí precisa ter todo o seu coração voltado para aquilo. Todo o coração, toda a alma e toda a mente. Amarás o Senhor teu Deus, inclusive de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Porque se entrar pensamento de pecado, você vai atrás daquele negócio e se desvia. Tamara, bota por favor na tela Mateus capítulo 11, versículo 12, para ilustrar claramente isso que eu acabei de falar. Não, versículo 12. Isso aí é o Senhor Jesus falando, tá? Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera ao reino. Ninguém entra no céu salvo, sentado e satisfeito. Pessoa que acha, eu me converti, sento lá na igreja, eu vou na igreja todo domingo de manhã, todo domingo à noite, vou na quarta-feira, eu oro e tal. Só por ir à igreja, o reino de Deus é tomado à força. Está escrito aqui, foi o que Spurgeon colocou: para obedecer ao Senhor e caminhar com integridade é necessário todo o coração. É você tirar o molde do homem, o mundano que você era, e colocar no molde do varão perfeito, Jesus Cristo. É pela força, é por violência, muitas vezes contra si mesmo. O que é que Paulo vai falar? Reduzo o meu corpo à servidão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Se eu quero fazer e se me é lícito? Porque pode me desviar do caminho do Senhor. Spurgeon foi um grande pregador, o príncipe dos pregadores, mas ele criou um problema. Ele foi enredado por um problema, que era o problema do fumo. Ele fumava charuto, e era muito comum fumar charuto naquela época lá na Europa, não tinha problema nenhum, socialmente falando ali. Até que um dia apareceu uma rachadura. Vem um americano, prega na igreja de Spurgeon, e a cultura americana é uma cultura diferente, em que o cigarro
porque lá para a América foram muitos dos puritanos. Então, na cultura americana, eles tinham horror a esse negócio de fumo. E o americano, sem saber que Spurgeon fumava, ele dá um exemplo. Ele diz, olha, o homem, por exemplo, que é escravo do fumo, do charuto, ele precisa abandonar isso na sua vida. E o homem acabou de pregar, Spurgeon toma o púlpito e diz, olha, eu sei que o irmão falou, mas eu tenho certeza de que eu posso sair daqui esta noite ainda fumar um charuto para a glória de Deus. Olha, Spurgeon sendo abusado. E precisou de um processo, foi tempo, até que ele compreendesse que talvez aquilo nem fosse um pecado propriamente dito, mas que lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz que nós temos de deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, porque a partir daquele momento passou a ser para ele uma questão de brio, de defesa própria daquilo que ele fazia e que ele entendia que era bom. E aí ele olha para Paulo e Paulo diz, comer carne, o que tem? Qual o mal de comer carne? Mal nenhum. Mas em certos contextos, como em Corinto, onde a venda das carnes geralmente era feita, a venda de carnes que eram sacrificadas a ídolos, poderia levar a pensar, olha só, não é que fosse, mas poderia induzir o outro irmão mais fraco na fé a pensar que não tinha problema nenhum comer a carne lá dedicada aos ídolos. Ele diz, então, se depender de mim, eu nunca mais eu como carne, se for para não escandalizar o meu irmão. Olha o que Paulo está fazendo, ele está saindo do molde e está se colocando no molde de Cristo. Ele está restringindo a sua vontade, ele está restringindo o seu direito legítimo de comer carne, para não causar impacto na vida de um irmão. Só para lembrar, Paulo foi instruído desde cedo nas Sagradas Letras, foi instruído aos pés de Gamaliel. Olha aqui, um jovem que buscava seguir o caminho reto, sem conhecer o caminho reto. Depois que ele conheceu, aí ele se tornou muito mais ainda adestrado a fazer a coisa certa. E Spurgeon parou de fumar um charuto. E ficou essa história para nós. Um homem grande, conhecido, reconhecido mundialmente, mas ele cerceou e falou, a partir daqui eu vou parar com o fumo, porque já posso estar causando escândalo, e além de causar escândalo, ainda posso dar mau exemplo para irmãos que comecem a dizer, para eu fumo mesmo que o Spurgeon fumo. Não tem nada a ver. Sabe qual foi a gota d'água? A gota d'água foi quando a loja onde ele comprava os charutos dele botou lá um cartaz, aqui onde o senhor Spurgeon compra os seus charutos. Ele falou, não, agora está demais, chega. Temos buscado ajustar o nosso caminho à palavra de Deus. Ele faz uma colocação também sobre um navio pesqueiro. O capitão pode querer navegar durante uma noite, mas ele está sem o seu navegador, seguindo a costa de uma praia, uma noite enluarada, sozinho, sem o navegador ali. Ele diz, não, eu dou conta disso aqui, pode deixar. Ele vai, mas sem saber, sem ter o navegador, sem ter os instrumentos corretos de navegação à sua disposição, ele pode estar se encaminhando para um naufrágio. O que significa isso? Diz Spurgeon, não é suficiente desejar ser justo, pois a ignorância pode nos fazer pensar que estamos executando o serviço de Deus, quando estamos provocando Deus. Ele mesmo deu o exemplo da vida dele com a história do fumo. E o fato de sermos ignorantes não revelará o caráter da nossa ação, não reverterá o caráter da nossa ação. Ou seja, a nossa ignorância continuamos na nossa ignorância praticando o que é mal.
o que é errado, o que é pecaminoso nos caminhos de Deus. Veja que até agora estudamos um versículo, o versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Meus irmãos, eu vou até parar nesse versículo, porque sinto que devemos continuar em outra oportunidade. Acho que por hoje já especificamos bastante coisa, mas o mais importante é o seguinte: não basta ter a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que respirar, transpirar a palavra de Deus. Nós temos que fazer, a palavra de Deus ela tem que fazer parte de nós, como o anjo disse a João: coma este livro. E alguém fez uma colocação muito interessante, está até aqui nos meus anotados, mas eu não vou abrir não. Ele dizia alguma coisa no sentido assim, que o pão, você pega um pão maravilhoso, lindo, coloca lá no seu armário, lá da sua casa, na sua despensa. Esse pão ele pode, ali dentro, ser alvo de baratas, pode ser alvo de formiga, ele pode ser alvo de mosca, mofo, toda uma série de coisas. Mas, você pega o pão, ele está em perfeito estado, ao invés de guardar, você come, ele te alimenta, você fica satisfeito e o pão não vai sofrer nada desses problemas que a gente acabou de falar. Assim é a palavra de Deus. Ela vai ficando ali no teu armário, na tua estante, pegando poeira, esquecido. Você diz: depois eu leio, depois eu me importo, daqui a pouco talvez. Ela não vai te fazer bem nenhum ali. Ela precisa entrar, ela precisa fazer a sua obra de transformação. Lembrando a frase de Moody: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Nosso Deus e Pai, nos alimenta com a tua palavra. Obrigado por esse único versículo. Em um versículo extraímos tantas coisas, Senhor. Que essas coisas façam verdadeiramente morada nos nossos corações e nos ajudem a mudar o que precisa ser mudado e nos motivem a deixar aquilo que temos insistentemente agido errado diante do Senhor, a começar em mim, em cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vem cá, Douglas, a gente vai cantar agora, né? Ai, meu garoto, mas o piano é você que vai tocar? Hoje não tem o Rodolfo? Aí o povo falou assim: pastor, pode cantar essa música? Eu falei: ó, estou devendo o solo mesmo, que eu falei, né? Vou me arriscar. Bota aí, por favor, na tela, Tamara, me ajuda aí. Senhor,
Vamos para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O ministério não é esse não, o ministério é a palavra. Tá? Vamos louvar ao Senhor, Deus seja louvado. É importante que esses aplausos eles fiquem para a palavra de Deus, porque ela é tudo isso que foi cantado. Ela está firmada no céu, ela é escudo, ela é espada, ela é martelo que esmiuça a pele. Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos louvar o Senhor. Senhor, graças te damos pela tua santa e maravilhosa palavra. Alimenta nossas vidas. Saiamos daqui com os corações cheios de desejo pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar? Ou acabou? Tem mais um. Então, meus irmãos, que Deus a todos abençoe. 5h40 temos aí a MCM e os homens também. Deus a todos abençoe. Bom domingo, até mais tarde.